Graças a Deus e paz do Senhor, para os irmãos deles. Louvado seja o Senhor por estar aqui nessa noite. Muito bom, foi um dia abençoado. Aleluia. O jogo a gente foge mais cedo. O dia inteiro já está ali em casa, né? E ainda dá até um susto no pastor Moisés, olha, não vai dar para chegar. Mas Deus é perfeito. Às vezes a gente tem a hora para chegar, né? Às vezes não tem hora para poder sair, mas o Eterno é lindo, é perfeito, nos deu a oportunidade de chegarmos aqui. Eu gostaria de compartilhar um texto que arde muito em meu coração, que está registrado no livro de Neemias, que tem no seu capítulo 1. Acredito que essa narrativa os irmãos já leram, já ouviram diversas mensagens, mas tem algo aqui que me interessa, que nos interessa, que fala aos nossos corações, né? E um trecho que foi falado aqui só veio só confirmar aquilo que o Espírito do Eterno tinha colocado em nossos corações, que está escrito em Neemias capítulo 1, verso de número 2, que assim diz a palavra: veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. Eu lhe perguntei a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativo, a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados a fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei, chorei, lamentei por alguns dias e jejuei diante do Deus dos céus. Verso de número 5. E disse: eu te busco, ó Senhor, Deus dos céus, grande e terrível, Deus que guarda o pacto e a misericórdia por aquele que ama e observa os seus mandamentos. Poderia sentar nessa noite, amém? Agradecidos estamos a Deus por esse texto. Vai falar de uma dificuldade que Israel estava enfrentando. Ora, quando Israel foi levado cativo, e a gente sabe que Neemias era um copeiro, o rei servia na corte, tinha lá suas regalias, tinha suas mordomias como copeiro, responsável pela experimentar a alimentação do rei. E em um determinado momento chega uma notícia a respeito de alguns irmãos que estavam numa situação muito desconfortável, a ponto de aquilo mexer e incomodar a Neemias. E o que me chama a atenção, quando Neemias recebe a notícia, Neemias ele senta, ele chora e ele lamenta. O que Neemias sente? Dor e tristeza de alguém que estava num local, determinado lugar, e foi levado para um lugar devido a alguma ocasião. Mas se você observar no versículo 7, vai dizer que temos agido corruptamente contra Deus. Ou seja, Israel tinha uma peculiaridade de estar sempre longe do Senhor. Israel tinha dificuldade de servir diretamente a Deus. Israel tinha dificuldade de estar debaixo de ordenanças, sempre tinha que debandar para um lado, debandar para o outro. Aí Deus tem que levantar Abraão, levantar Isaac, levantar Jacó, até chegar aos profetas, para que Israel venha andar na linha. Então eu observo nesse texto que qual era a função de Neemias nesse registro que nós estamos lendo? Era de promover um grande reavivamento. O que é isso? Trazer alguém que estava num contexto inserido para o propósito, para aquilo que foi chamado. Só que seu contemporâneo Neemias, ele veio primeiro, depois Neemias foi trazer a segunda parte, trazer de volta. Quando Neemias estava lá no palácio, quando ele recebe a notícia, Neemias ele desce. Ele desce para quê? Para ver de perto. Ora, quando ele recebe a notícia, ele podia muito bem ir lá. Não, Neemias foi lá e viu pessoalmente.
viu que ele observou que a cidade de Jerusalém estava totalmente destruída. Os muros que representam a proteção estavam derribados. Então Neemias coloca um propósito no coração. Só que Neemias agora é copeiro. Peraí, como um copeiro ele vai conseguir se ausentar tanto tempo? Quando ele se apresenta na presença do rei, o rei observa, porque às vezes nós temos uma expressão facial, às vezes a forma que você está querendo dizer alguma coisa, você com os lábios, você não consegue. Lembra de Ana, quando chegou diante do sacerdote? O sacerdote, talvez ele não entendeu o momento de Ana. Você está fora de si, você está embriagado, irmão. Só quem sabe de luta que passa, só você que é mãe, que é pai, sabe a luta que é dia a dia, a luta que você passa às vezes. Você senta, você ajoelha, não sai uma palavra, é só você e Deus no seu íntimo. Mas eu quero dizer para você, tem um Deus que conhece a tua luta, tem um Deus que conhece o teu amor, e Ele vai trazer você de volta, porque Ele quer fazer de você um grande avivalista. E muitas vezes você e eu somos mal interpretados pela forma que estamos apresentando. Quer ver uma coisa? Tem dia que você prega, irmão, dando salto, dando cambalhota, mas tem dia que Deus quer conversar contigo de uma forma calma, serena e tranquila. O que está acontecendo? Ué, o irmão está pregando estranho. Não, irmão, Deus tem as suas multiformas de lidade com essa. Eu gosto quando Deus conversa comigo, sabe por quê? Quando Ele conversa comigo, eu fico no silêncio. Sabe o que está acontecendo? Ele está tratando do meu interior, está dando uma grande guerra interna, sabe? Eu estou ouvindo aquilo que está falando e automaticamente estou analisando todos os pontos que eu estou ouvindo, e aquilo que estava errado na minha vida, eu estou me encaixando naquilo que eu estou ouvindo. Então Neemias agora tem uma grande tarefa. Qual era a tarefa de Neemias? Trazer de volta os remanescentes que conseguiram escapar do exílio. Mas ele era copeiro. Então quando ele se apresenta diante da presença do rei, o rei observa o seu semblante e ele pergunta: por que está assim? Não, meu rei, a cidade que vive com meus pais, o lugar onde eu fui nascido e criado, não está numa situação confortável. Por exemplo, aqui eu vivo bem, estou a serviço do Senhor, sou copeiro, sou responsável por estar aqui. Não é justo, porque saber que nesse exato momento agora, eu vou chegar na minha casa agora, vou lá no meu terraço, vou abrir meu freezer, tem uma carne, tem isso, tem aquilo, tem irmão agora nesse exato momento agora que não tem nada para comer, está numa situação desconfortável. Como que eu vou ficar com o meu semblante alegre, saber que alguém que congregou comigo, adorou a Deus comigo, está numa situação oposta a mim? Eu não posso me alegrar e ver um irmão que está triste. Eu tenho que lamentar, eu tenho que chorar, eu tenho que expressar isso. E o rei falou: o que você precisa? Eu só preciso promover a restauração de Israel. Como? Pega o que você necessita e vai fazer essa missão. Foram 53 dias que Deus trabalhou na vida de Neemias. E Neemias, como era um bem conhecido, saiu das províncias, pediu carta aos governadores, as pessoas ficaram à disposição, muitos abençoaram, porque uma vez que você fazer uma restauração, alguém já fez obra dentro da obra? O que é isso? Quem sabe dizer o que é isso? Fazer uma obra dentro da obra. Por exemplo, é como se você está com a sua casa perfeita, você decidiu fazer uma reforma. Uma coisa é você pegar a sua família e ir para um canto e ficar trabalhando. Agora você, no teu quarto, na tua casa, fazer uma reforma, dá um transtorno. Eu sei que eu fiz isso, eu fiz mais de fazer isso. Eu fiz uns trabalhos lá em casa, eu me mudei para o quarto do meu filho, eu cismei de reformar o quarto, eu fiquei um mês. Imagina um transtorno. Quarto tudo, tive que amassar tudo, fiz aquelas plaquinhas 3D, botei, fiquei tudo bonitinho. Só que demorava fazer um dia, né, o trabalho, mas que transtorno que ele me deu isso. Eu doido para poder acabar, eu já estava já incomodado, o Samuel falou: pai, eu achei meu espaço, não vai acabar, não aguento um pouquinho. Mas é muito difícil, é muito ruim, você quer estar, sabe, fazer uma obra dentro de obra, poeira, é aquela situação toda, por fim, Deus me deu vitória. Então Neemias teve esse sentimento de trazer
estratégia, foram lá e restaurar a porta de Jerusalém, ou seja, vamos trazer de volta, vamos trazer a restituição, a cidade de nossos pais, a cidade que nós fomos criados, a cidade que ali carrega o nosso nome. Então nós vamos restaurar todo mundo junto. Mas essa restauração do muro foi tranquila, irmão, sabe por quê? Tinha muita gente ali que tinha habilidade, mas a maior restauração de Neemias era restaurar o quê? O emocional daquele irmão, daquela irmã que foi levada para uma terra estranha, já estava totalmente adaptada. Então a maior dificuldade de Neemias foi trazer o quê? Restaurar a mente. A gente sabe lidar com mente cativa, é terrível, né? A pessoa tem dificuldade de ouvir, mas quando você se liberta daquilo que, não é? É como você está numa terra estranha, você tem todo aquele hábito, você tem que se adaptar àquilo ali. Mas Deus, através de Neemias, e ele foi lá, irmão, fez a obra do Senhor, trouxe o povo de volta, e o povo voltou para Jerusalém, restauraram as coisas, porque até mesmo o muro representa o quê? Proteção, irmãos. Um muro, uma casa sem um muro, que significância tem? Eu estava lembrando, eu estava em Saquarema, um muro lá em Saquarema, pastor, tem 1 metro, assim, perdão, 90 centímetros, e aquelas casas grandes, terreno, meu Deus, já pensou se isso junto de Benedito? Baixinho, tu podia chegar lá assim, ó, esticar seu pé e entrar no quintal. Casa com piscina, falei, igualzinho lá no meu bairro, que tranquilidade. Você faz o muro, você bota a cerca elétrica, você tem que a gente botava vidro, porque você quer se proteger da magia nos dias que nós estamos vivendo. Mas assim estava Jerusalém. Mas Deus restaurou as portas de Jerusalém por intermédio de quem? De Neemias. O que é isso? Neemias, irmão, se esvaziou. E Neemias esqueceu de todo o conforto que tinha, de toda a comodidade, de tudo que tinha, pensando naquele que tinha e lhe foi tirado com a circunstância. Então, ou seja, ele se esvaziou de tudo que tinha e foi sentar. É como se você saísse do seu ambiente, for lá naquele ambiente, você sentiu o quê? Na pele. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você estar lá, você vivenciar, você presenciar, você ver a dificuldade de perto, você sentir ali aquela dificuldade. Então Neemias, ele fez isso, ele foi lá sentir, ou seja, a atitude de Neemias de sair do palácio e estar no meio da igreja. Sabe como é que ele promoveu o reavivamento? Foi quando ele observou que ele estando no meio da igreja, a igreja vai perceber, olha que coisa linda, o nosso líder, nosso amigo, nosso irmão, ele podia ficar lá, mas ele está aqui conosco, está sofrendo coisas, aquele ali foi motivando, aquele ali foi, sabe, irradiando, aquele que estava ali triste, desanimado, sem perspectiva, começou a ganhar força, porque alguém que não era para estar ali, mas estava ali sentindo a dor. Ele foi-se. Ele não mandou ninguém ir. Ele veio pessoalmente e saiu, irmão. Começou a tratar o emocional daquele irmão que tinha o domínio da palavra, daquele irmão que louvava com uma beleza, daquela irmã que dirige um círculo de oração por alguma dificuldade, talvez de Ana, que às vezes não conseguia se expressar, e via alguém, você está errado, você está isso, está aquilo. É muito comum, irmão, a gente fala, eu não sou um super-crente, eu falo para todo mundo, eu choro, eu sinto dor, eu sinto, sabe, porque eu sou gente, irmão, eu não vou mostrar para você uma coisa que eu não sou, não vou esconder uma coisa que eu, sabe por quê? Que às vezes você quer carregar uma estrutura de vida que você não tem, não é? Quer esconder, tem dia que tu não quer falar com ninguém, tem dia que tu quer ficar quieto no teu canto, não é, irmão? Aí não, mas eu vou lá que eu tenho que falar, não, até mesmo o ato de estar aqui, você tem que vir com amor. Eu não posso vir aqui de qualquer jeito, eu vou lá porque eu tenho que falar, não, é até mesmo que eu não estou falando de alguém, estou falando de um todo-poderoso. Então cabe a nós a responsabilidade. Nós temos esse momento, mas esse momento está na nossa vida para que a gente venha o quê? Crescer. Então a missão de Neemias era trazer de volta. Se você observar no capítulo 6 de Neemias, versículo 3, vai dizer o seguinte,
que Neemias estava o quê? Restaurando o que? O muro. Só que o mensageiro, que era Satanás, lhe mandou 3 cidadãos para atrapalhar o progresso, o regresso de Jerusalém. Quem era? Sambalate, era Tobias, era Gesem. Opressor direto de Satanás no trabalho de Neemias. Só que Neemias, quando estava, qual era a função de Neemias? Neemias estava focado, a ponto, quando o mensageiro chegou, vem, Neemias falou o seguinte: enquanto eu parar aqui, eu cessarei essa obra que Deus colocou no meu coração. Ou seja, por 3 vezes o mensageiro falou: e aí, meu irmão, até quando? Você acha que você vai conseguir fazer alguma coisa? Neemias falou o seguinte: eu estou numa grande obra, eu não vou deixar meus irmãos parar, eu não vou deixar meus irmãos desistir. Pode você tentar 1, 2, 3, 4, mas eu estou focado, eu estou prosseguindo pela obra, eu não vou desistir, eu vou continuar. Pode vir Sambalate, pode vir, pode fazer o que você quiser, eu estou numa grande obra. Eu não vou parar, porque o quanto eu tempo que eu parar aqui, eu deixei de levantar, eu deixei de construir. E Satanás, ele é assim, ele vai sempre te tentar alguma coisa, ele vai sempre querer te oprimir em alguma coisa, ele vai sempre querer impor alguma coisa. Não sabe ele que maior está com você, a autoridade está contigo, assim como estava com Neemias. Neemias não deu nem confiança. Por que Neemias não deu confiança? Neemias estava com um objetivo. E às vezes, irmão, no meio do caminho, surgem coisas para você te tirar do foco. Surgem situações que, se você não tiver atento, você perde. Neemias falou o seguinte: se eu parar, por exemplo, eu estou aqui no 5º andar e Sambalate e Tobias estão lá no primeiro andar. O tempo que ele está mandando eu lá, eu vou deixar de construir. Eu vou deixar de levantar um tijolo, eu vou deixar de subir uma areia. Então, meu irmão, Satanás, ele quer fazer você parar. E você não vai abaixar a cabeça para ele, porque Deus é contigo. Deus está na tua vida. E a palavra é essa: eu estou numa grande obra. Ponto. Mas eu estou num desafio com meu Deus, eu não vou parar. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. O propósito é chegar lá, é restaurar Jerusalém. Jerusalém está queimada, Jerusalém está sem referência. Então, se Deus me permitiu em vida, eu vou juntar a igreja, eu vou levantar a nação. Nós vamos restaurar e trazer de volta a arca. A arca é o que? A presença. E Deus amou, Deus abençoou. E a primeira coisa que nós não devemos fazer é se intimidar por qualquer afronta do inimigo. Qualquer palavrinha te tira do foco. Aleluia, Jesus. Aí dá uma palavra, você... é verdade, você vai entregar os pontos. Você acha que foi fácil você estar aqui hoje, na noite desse dia? Você acha que o adversário está pedindo tudo para você não chegar, não vir, não conseguir resistir? Porque se você não sabe, todos os dias nós matamos um urso, um leão, e todo dia, pecadinho batendo na tua porta para te envergonhar. Mas quando você permanece firme, você destronca Satanás. Quando você consegue resistir, por isso que a Bíblia é linda. Quando a porta do diabo escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá. Opa, peraí. Então, se o adversário vier contra mim, se eu sujeitar e resistir, eu vou falar: opa, peraí, então a palavra está comigo, eu vou vencer esse negócio. Glória a Deus. Então, irmão, se a palavra está em nós já somos mais do que vencedores. Verdade, Jesus. E eu vejo nesse texto que nós lemos aqui uma das mais belas passagens da Bíblia que trata sobre avivamento.
Porque a gente tem que entender o que é avivamento e o que é movimento. São palavras muito distintas. Se você pegar a palavra avivamento, vem da palavra avivar. Avivar vem fortalecer, edificar, ganhar nova vida, ganhar ânimo. O que é isso? É você passar, e eu estou vendo que a irmã Marina não veio hoje. Aí você passa, irmã Marina, como é que você está? Ah, não, estou bem. Poxa, eu estou vendo a irmã Marina, o que está acontecendo? Isso é avivamento, todo dia saber como é que ela está, se ela está bem. Porque você vai para a casa de Deus, vai passar a ver a tua irmã. Hoje estou observando que a irmã não está vindo. Aí você fala, irmã, o que está acontecendo? Aí a irmã, irmão, o Espírito Santo já entra no negócio, já entende o propósito. Irmão, eu estava pensando em orar. Não sei se eu já falei aqui uma vez, uma certa feita, um pastor se decidiu se afastar da igreja. Não queria mais pastorear. Ele, a partir de hoje, não pastoreia mais. E ele foi para uma casa, festa, show, extravagado. Lembra do jovem, do filho pródigo? Vou viver, vou restituir, vou perder, vou fazer tudo aquilo que eu não pude fazer, agora eu vou aproveitar. E quando ele chega nessa casa, ele entra no ambiente, ele observa um canto, quem está ali naquele local, uma ex-ovelha dele. Quando aquela ovelha viu o seu pastor, ela começou a chorar. Ela começou a chorar e Deus começou a falar no coração dela, e aquela alegria, ela começou a lembrar das mensagens que o pastor trazia, e ela muito se sentia fortalecida. E quando o pastor chegou perto dela, ela foi deu aquele abraço e falou: pastor, muito obrigado, pastor, Deus seja louvado, porque o senhor veio me buscar, pastor. Aí eu te digo, nem para se afastar o pastor consegue. Se os planos dele eram se afastar, ele não conseguiu, porque aquela ovelha se sentiu, sabe, amada. Aí como é que ele vai se afastar num rolo desse? Isso é avivamento. Uma coisa que era improvável para ele. Às vezes ele pensou que ia se deliciar, mas ele acabou resgatando uma ovelha, uma irmã que foi levada cativa. A atitude de você sai daqui, você vai lá para o mundo, tu foi levado cativo. Tu está a serviço de descobrição de Satanás. Porque se tu tem a verdade, tu vive na verdade. Mas por uma situação você foi levado àquele ambiente, mas Deus é misericordioso, levou aquele pastor lá, e graças a Deus que a palavra foi glorificada. Por quê? A atitude do pastor em se afastar acabou trazendo alguém que estava perdido. Ele se foi. E observa Neemias. Quando Neemias sai do palácio, uma coisa é estar lá no palácio e fala assim, vai, e depois que é relatório. Não, agora quando você desce, é outra coisa. Aleluia. É outro nível, digamos assim. É outro patamar. Poxa, Neemias aqui com a gente. Neemias é copeiro. Neemias não era para estar aqui. Essa é a diferença do líder. O líder se compadece. O líder sente dor. Ele vai lá. Aleluia. Ele tem essa diferença. A diferença do chefe para o líder. Muito grande. Quem trabalha em empresa sabe o que é isso. E é ruim trabalhar com o chefe, não é? Agora, trabalhar com o líder, você cresce. O chefe, ele te, sabe, parece que ele não quer que você cresça. O chefe não quer que você cresça. Porque ele tem medo, sei lá, alguma coisa que você tomar o lugar dele, eu acho que. Agora o líder não. O líder, ele é a águia. Ele faz você virar uma águia. Num lugar que não tem lugar nem para dar 2 passos. Mas o líder, ele faz essa diferença. Então o Neemias, ele estava mostrando para o povo que a visão dele não era de chefe. A visão era de líder. Então quando você trata com alguém que tem visão de líder, ele cresce, o reino cresce, e você cresce, e o nome do Senhor é glorificado. Todo mundo sai feliz. Porque o Evangelho é simples, irmão. A palavra de Deus é simples.
Quer ver uma coisa? Lembra do Billy Graham? Alguém conheceu? Billy Graham vinha aqui no Maracanã, simples. Qual era a palavra dele? Jesus salva, cura e liberta. E quantas pessoas eram salvas? Aí que adianta eu querer pegar uma palavra aqui difícil, trazer uma palavra difícil e a simplicidade, essa é a razão de vivermos em Cristo. Então Neemias me dá um exemplo clássico de um ótimo líder, de alguém que quer promover crescimento, de alguém que quer tirar alguém daquela situação, que ele sabe da capacidade que ele tem, ele foi levado ali para alguma coisa, mas ele conhece e sabe os caminhos para trazer aquela irmã de volta, e não tem nada melhor de você ver alguém que estava fora do caminho e retornar mais forte. Então essa é a visão do Deus. Segue esse caminho, mantenha essa pegada. Aqui eu encerro a minha oportunidade, agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que você permaneça sempre. Lembra, líder, crescimento, líder, visão diária. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.